Muito boa tarde, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo, neste tempo final, na era da pedra angular. É uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Nos falava Miguel sobre o arcanjo Miguel, o grande príncipe que está pelos filhos de Israel, os filhos do povo de Daniel, e isso está no capítulo 12 de Daniel, e no capítulo 12 de Apocalipse aparece aí Miguel e a explicação toda do que vai fazer conforme Daniel capítulo 12. A explicação está em Apocalipse capítulo 12. Agora, vejamos aqui em Josué capítulo 5, versículos 13 ao 15, onde diz: Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. E perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça a sandália de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Nosso tema é os príncipes de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura, podemos ver que Deus tem príncipes, mas o príncipe de todos os príncipes é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, nos fala São Paulo ou São Pedro, algo muito importante com relação a Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 36 diz: Portanto, saiba com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E agora, sendo que Cristo é o príncipe máximo do reino de Deus, pois é quem está sobre todos os bens do nosso Pai Celestial. E, consequentemente, Cristo é o Rei do universo completo. E agora, sendo Cristo Rei do universo completo, vejam, Ele é quem governa o universo completo, incluindo esta terra. Mas temos o planeta Terra, que vem ser como uma república que se rebelou contra Deus. E do trono
de Deus celestial. Mas com tudo isso, pertence o governo desta terra, pertence a Cristo e seu trono, mesmo que o diabo está lutando e se rebelou contra Deus, e o diabo tem governado nesta terra como um rei, o rei das trevas, e tem mantido o planeta Terra em rebelião contra Deus e contra do reino ao qual pertence o planeta Terra. O diabo, o qual era Luzeiro, o qual era um príncipe, se rebelou e perdeu sua bênção. Mas, sendo um príncipe, vejam vocês, ele esteve com a raça humana, mantendo-a em cativeiro dentro desse reino das trevas, do qual Cristo nos tirou. E realizou assim o segundo êxodo, mas ainda a raça humana, fisicamente, até os filhos de Deus, fisicamente, estamos vivendo em um reino terreno que tem cativos os filhos de Deus, fisicamente, onde não há vida eterna para os corpos humanos, nem saúde eterna, mas Cristo vai nos libertar fisicamente como nos libertou espiritualmente. E vai nos dar um corpo eterno, e então estaremos totalmente libertados fisicamente, o qual corresponde ao terceiro êxodo. E agora, Cristo tem seus arcanjos e seus exércitos de anjos sob o mandado dos seus arcanjos, e ele tem atuado a favor dos crentes nele, em Cristo, de era em era. Cristo é o príncipe de todos os príncipes. Cristo é o príncipe de todos os arcanjos, que são os principais anjos. E vejam vocês, também nas hostes celestiais destes arcanjos há diferentes posições também de anjos com certa autoridade sobre outros anjos. Como num exército está o general do exército, mas depois há coronéis de níveis mais baixos que o general. Há outros, talvez outros generais também, nos diferentes exércitos de uma nação, e estão os comandantes, capitães e assim por diante, vem e vai descendo a tenente sargento, e uns com um tracinho, dois tracinhos, outros com um tracinho e outros nada. Agora, quando você vê um membro do exército, já não com listras aqui, mas com umas estrelinhas aqui, você já sabe que está diante de um oficial muito alto desse exército, e esse é um homem principal
nesse exército. Agora, há diferentes posições no exército de Deus. Todos sabemos que Cristo é o comandante-chefe, quem comanda esse exército, ou seja, é o general, o qual comanda esse exército. E é um general tão e tão grande que vejam, entre os generais aqui dos exércitos terrenos, até que chega um general? Até ser um general de quantas estrelas, Miguel? Mas Cristo tem 7 estrelas. E Cristo como general, quantas estrelas tem, Miguel? 7 estrelas. 7 estrelas das 7 eras da igreja. E também encontramos que tem 7 estrelas maiores, que são os mensageiros dispensacionais, e Cristo é um deles também. Assim que, vejam vocês, como o príncipe dos príncipes tem todo o poder e a autoridade no céu e na terra. Diz Colossenses capítulo 2, versículos 8 em diante. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pois nele, em Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é a cabeça. Agora, em um exército, quem é quem tem o nível mais alto? Em um exército de uma nação que tem presidente, ou de uma nação que tem rei, quem tem o nível mais alto nesse exército dessa nação? Miguel, quem tem o nível mais alto? O presidente, porque é o comandante-chefe de todo esse exército. E esse é Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, quando se apresentou a Josué, e Josué pergunta, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Vejam, Josué tinha que conquistar a Jericó e já ali estava o varão com a espada em sua mão. Porque ia começar a conquista de Jericó. E Josué estava preparando tudo, e agora este varão diz não. Ou seja, quer dizer, eu não sou dos teus inimigos. O que então diz? Mas como príncipe, respondeu, não, mas como príncipe do exército do Senhor, vim agora. Aí temos o príncipe do exército de Deus. E agora, esse príncipe é nada menos que Jesus Cristo em seu corpo angelical. E este príncipe
é quem está no meio da sua igreja de etapa em etapa, de era em era. E para este tempo final, ele estará no meio da sua igreja na etapa da era, da pedra angular, para nos dar a grande vitória no amor divino e obter a promessa do corpo novo, eterno e glorificado. E para os mortos em Cristo receberem o corpo ressuscitado, incorruptível e glorificado. É Jesus Cristo, o príncipe do exército de Jeová, do Senhor. Ele é o Rei dos céus e da terra. Portanto, ele é quem tem o nível maior no exército de Deus. Ele, como rei, é quem comanda todo o exército de Deus. E, consequentemente, ele comanda sua igreja, que é um exército celestial. O exército que vem com ele em Apocalipse 19 é sua igreja. E ele está à frente da sua igreja, como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e com o nome escrito que ninguém entendia a não ser ele mesmo. Portanto, vem com um nome novo e vem comandando seu exército celestial, que é sua igreja. Ele é quem ressuscitará seu exército, a parte que partiu desse exército, e transformará a parte que resta na terra e que estará vivendo até esse momento em que Cristo operará a ressurreição dos mortos, crentes nele. Agora, neste exército, que é a igreja de Jesus Cristo, encontramos que há diferentes posições. Cristo diz que enviaria profetas à sua igreja. São Paulo, nos falando destes ministérios, diz que Deus colocou na igreja diferentes ministérios. Isso está em Efésios e também em Coríntios. Vamos ver em Efésios capítulo 4. E depois Miguel terá para nós aí o outro lugar. Diz, capítulo 4, versículo 4 em diante: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, mestres.
Esses são príncipes no exército de Jesus Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas cada um deles tem uma posição e tem seu nível. Agora, diz, vamos ver, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Encontramos em alguns mensageiros de Deus, como São Pedro e São Paulo, que operaram neles mais de um ministério. Em São Paulo e São Pedro operaram o ministério de apóstolo, mas também operaram o ministério de profeta. São Paulo era também um profeta, e por isso temos as profecias dadas por São Paulo, São Pedro também. E alguns dos anjos da igreja, como... Quais eram? Martim era um? Irineu também, Miguel? Martim era profeta também. E o reverendo William Branham também profeta. E para o último dia, pois, Cristo enviará um espírito de profeta à sua igreja, o qual é chamado o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Agora, nestes mensageiros de Deus, alguns operaram mais de um ministério. Por isso, vocês podem vê-los, a muitos deles, como apóstolos ou como profetas, também como evangelistas, e também como pastores, e também como mestres. Porque o Espírito Santo, qual é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e também o mestre, que ensinaria a sua igreja, opera nestes mensageiros, esses ministérios. Assim que são 8 mensageiros que Cristo tem para sua igreja. E também teve os apóstolos. Com razão, os apóstolos sempre tratavam de ser cada um deles o maior. E com razão, João e Santiago até buscaram sua mãe, Salomé, para que os ajudasse a conseguir a posição mais alta do exército de Jesus Cristo e do reino de Jesus Cristo. Mas Cristo disse, não disse, mas sentar à minha direita e à minha esquerda não é meu dá-lo, mas senão aqueles a quem está ordenado por Deus. Vem, essa posição existe, mas já, como nós diríamos, já tem dono. Como que tem dono? Se Deus já predestinou quem se sentaria à direita e à esquerda do Senhor no reino milenial. São os anjos que estão... São as 2 oliveiras, os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus. Agora, tudo isso está representado já
Portanto, ninguém pode romper o tipo e figura. Por isso foi que Moisés teve problema quando rompeu o tipo e figura ao ferir a rocha e quando também rompeu o tipo e figura ao pedir um ajudante. E agora, Moisés seria o sumo sacerdote primeiro, mas ao pedir um ajudante, então passou ao seu irmão Arão. De outra forma, os filhos de Moisés e os descendentes de Moisés seriam os que teriam no Antigo Testamento o sumo sacerdócio e também teriam outras bênçãos adicionais. Seriam também sacerdotes e dentre eles muitos sacerdotes importantes. Agora, vocês podem ver porque no Antigo Testamento se vê e se mostra as duas oliveiras e os dois ramos de oliveira, um de um lado e o outro do outro lado, candeeiro ou candelabro. Depois também vejam o tipo e figura, tudo, Daniel, vendo um lado do rio e do outro lado do rio, há duas pessoas, mas um sobre as águas do rio, o qual é Cristo. Também, numa ocasião, é dito um varão que estava entre as murteiras, clamou e disse, Gabriel, ensina a este, ou seja, a Daniel, a visão, ou algo assim. Vem? Essa dualidade que podemos ver aí e que em algumas ocasiões também vemos uma trindade, vemos um terceiro personagem, o qual é Cristo. Vejam, desde o Antigo Testamento encontramos isto, depois em Apocalipse encontramos as duas oliveiras, no capítulo 11, no capítulo 12 encontramos ao arcanjo Miguel, no capítulo 22 encontramos duas árvores, a árvore da vida, de um lado do rio e do outro lado do rio. Agora tudo isso, vejam vocês, tem um significado. Agora é Jesus Cristo, o príncipe de todos os príncipes e quem é príncipe do mundo invisível e do mundo visível, mesmo que não quiseram reconhecer, mas os crentes em Cristo sim, o reconhecemos. E agora, Cristo é quem dirige seu exército. Cristo é tanto quem salvará Israel, e 144 mil hebreus serão chamados e juntados, e Cristo é quem tem chamado e juntado os seus escolhidos do seu corpo místico de crentes, ou seja, da sua igreja. Agora, em tudo isto, esteve manifestada uma ordem divina, o qual, à simples vista, não se compreende, mas quando a pessoa entra em tudo o que Deus fez e o que está fazendo, a pessoa vê que há uma ordem. É como quando é gerado um bebê, encontramos que há uma ordem aí.
vai, célula sobre célula, se multiplicando e se forma o bebê, o corpo do bebê depois nasce e continua crescendo. Por quê? Porque há uma ordem aí. Portanto, tem um diagrama, ou seja, um desenho, um plano. E se a pessoa estuda esse plano, então sabe que está se multiplicando células sobre células e por isso vem esse crescimento do bebê. E agora, também há uma ordem e um plano de acordo a um desenho celestial que foi feito para a Igreja de Jesus Cristo ir crescendo. De acordo a esse desenho, é que estiveram se acrescentando à Igreja de Jesus Cristo todos os que serão salvos, todos os que formarão a Igreja de Jesus Cristo. Mas vejam, tem um desenho, há um plano, o qual Deus fez, e de acordo a esse plano é que veio se formando a igreja dos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Qualquer coisa fora desse plano não pode produzir filhos e filhas de Deus. Também cada pessoa como indivíduo cresce espiritualmente, assim como cresce fisicamente. Para crescer espiritualmente, necessita a palavra de Deus revelada para o seu tempo. E à medida que vai comendo mais e mais essa palavra revelada, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Dessa palavra que vive e cresce espiritualmente. E agora, à medida que vamos crescendo espiritualmente, vamos compreendendo outras coisas que antes não compreendíamos, e até coisas que compreendíamos, mas não completamente. Vamos obtendo mais conhecimento, mais entendimento dessas outras coisas que somente tínhamos um conhecimento curto. Já veio se aumentando esse conhecimento e estivemos obtendo mais luz sobre de algo que nós já tínhamos escutado e que tínhamos crido, mas que agora Deus esteve nos dando mais luz. Vem sempre a luz em uma forma progressiva. Assim, vem a palavra revelada para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E é de acordo à direção do Príncipe dos Príncipes, Jesus Cristo, nosso Salvador. E passa essa revelação à sua igreja através do mensageiro correspondente à era que está se vivendo neste tempo. Desse mensageiro passa ao resto dos ministros e esses ministros, sendo pessoas principais, também como mensageiro, se ocupam de que essa mensagem que Deus deu, que Cristo deu ao mensageiro, corra por todos os lugares e seja escutada e chegue ao ouvido e ao coração das pessoas. E o que acontece? Pois, quando escutam essa palavra, sendo ovelhas, as pessoas que escutam dizem em sua alma, isso é a verdade. Vem? A alma é despertada, não diz Efésios 4 ou 5:14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e
Cristo te iluminará. É a voz de Cristo a que chama os que estão dormidos, os desperta com sua voz e os ilumina, lhes ilumina o caminho da vida eterna com sua palavra revelada. Lâmpada é aos meus pés tua palavra e luz no meu caminho, ou a meu caminho. E agora é Cristo quem faz a obra, mas usa príncipes do seu exército, do seu povo. A mensagem que Cristo dá ao mensageiro deve permanecer puro para que faça a obra para a qual Cristo deu ao mensageiro. Nas eras passadas, encontramos que Cristo deu a mensagem ao mensageiro, ele pregou, e os ministros que Deus colocou para essa era para estar com o mensageiro pegaram essa mensagem e levaram pelos diferentes lugares e produziu o resultado, mas alguns acrescentaram ou tiraram e tornaram sem efeito, a tornaram sem efeito, ou seja, a tornaram uma mensagem que não produzia o que tinha que produzir. Tinha que produzir filhos e filhas de Deus. Os que acrescentaram ou tiraram, o que produziram? Produziram denominações. E isso não está no plano original de Deus. Encontramos que no plano original de Deus, Cristo e seus apóstolos não era uma organização religiosa, eram um grupo de crentes que seguiam Jesus Cristo, o Messias. Agora, assim como Cristo enviou 7 espíritos teofânicos em carne humana, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras, e depois, para o último dia, envia seu anjo mensageiro para chamar e juntar seus escolhidos, assim de era em era. Depois, encontramos que, assim como quando veio Moisés, para esse tempo também veio Faraó, e até no meio do povo hebreu veio também Coré. Agora, quando veio Cristo, veio Judas Iscariote. E agora, quando veio o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, depois veio, vejam vocês, veio o Espírito de Cristo, o dia de Pentecoste, e depois veio o Espírito de Judas, no meio do cristianismo. E esses 2 espíritos estiveram operando de era em era. O Espírito de Cristo produz cada era da Igreja de Jesus Cristo livre e produz em cada era filhos e filhas de Deus. O espírito do anticristo, o espírito do maligno que estava em Judas Iscariote, em cada era produz religiosos, gente religiosa, e produz organizações religiosas, denominações. Agora, para este tempo final, vejam o que está prometido para acontecer nesta terra
no meio do cristianismo. Isso é para acontecer no meio do cristianismo. Porque, assim como no meio do judaísmo, quando veio Cristo, veio Judas. E Judas é tipo e figura do anticristo. Agora, vejamos o que está prometido para acontecer na página 146 do livro dos selos. Diz o reverendo William Branham: último parágrafo. Ou os dois últimos parágrafos. Diz: mas quando Cristo vier, uma espada sairá da sua boca como um relâmpago. Como um relâmpago. Sairá e aniquilará seus inimigos e expulsará o diabo. Cortará tudo demais. E sua vestimenta será salpicada de sangue, e sobre sua coxa estará escrito: o Verbo de Deus. Amém. Ele vem com o seu exército do céu. Esse cavaleiro do cavalo branco. E agora fala do outro cavaleiro, do outro cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, o qual é o anticristo, diz. Agora falando do outro cavaleiro, diz, o qual é o anticristo. Esse cavaleiro do cavalo branco esteve na terra todo o tempo. Ele mudará de anticristo, e quando fizer, será o falso profeta. Primeiro foi o anticristo espírito, foi depois, ou seja, foi o espírito, o anticristo, mas em espírito, o espírito do maligno. Depois foi o falso profeta. Depois, quando o diabo for lançado, se encarnará nele, no falso profeta. Estes três são três etapas. Primeiro é um diabo, ou seja, o espírito do diabo. Depois é o falso profeta, mestre de doutrina falsa. Depois será o diabo mesmo encarnado. Vê você? E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Isso é muito importante, não somente ler, mas entendê-lo. Também está prometido aqui. Disto falou na página 352 do livro dos selos, também diz: e acontecerá que ao tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, vem o anticristo vindo em sua plenitude, ou seja, o diabo encarnado no falso profeta. E acontecerá que quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Sempre correm paralelos. Caim e Abel, o corvo e a pomba, na arca, Judas e Jesus. Poderíamos estudar Moabe e Israel. Vem? Moabe e Israel também.
Agora vamos à página 134. Diz, notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que sai em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai se encarnar o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E agora a página 450 e vamos ler a 277. O que vem sobre o cavalo branco é a palavra e a vida, vindicado pelos seus santos ressuscitados que vêm com ele. Agora, como vai se desenvolver a batalha? Agora vejam que vai ter uma batalha. Na página 2 eu li, a 271. Na 270 diz... Aqui vemos a vida e a morte chegando ao seu último encontro. O cavalo branco de vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados. A coisa está chegando a uma verdadeira batalha. Vem a batalha que fala no livro das eras e que fala a página 119 do livro de citações, onde nos fala de um aperto que virá, mas que quando vier esse aperto, então o que vimos em parte será visto manifestado em toda a sua plenitude. Porque o Espírito Santo estará em toda a sua plenitude para esse tempo. Mas tem que ter a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa que é Cristo, tem escolhido para se manifestar em carne humana. E se manifestar assim em toda a sua plenitude tem que ser um anjo mensageiro. Aqui, quero dizer algo, pode ser que vocês não queiram crer, mas eu esquadrinhei para estar seguro. Há uma só cor original. O branco. Qualquer outra cor é algo misturado. Cristo está sobre a palavra, completamente branca e sem adultério desde o princípio. Amém. Se toda cor seria branca se não tivesse intervindo alguma química. Isso aqui é a cor original, onde ele vem montado. A cor original também está sobre seu povo. E eles foram submersos no sangue, o qual limpa suas vestimentas e enviou suas cores misturadas ao seu lugar. E mais abaixo diz... Então, se ele vem sobre o cavalo branco, e ele é a palavra, ao misturar qualquer coisa com isso, já será um credo. Agregar ou tirar uma palavra unicamente serve para perverter a coisa inteira. Senhor, me mantenha com a palavra. Por isso, para o nosso tempo, nos deu equipamentos para gravar tudo e que essa palavra
possa chegar a todos os crentes e os príncipes que estão no ministério possam levar essa palavra já gravada e também impressa em folhetos, para que assim não se acrescente nem tire e permaneça pura. E é a única mensagem que permanecerá pura, porque as mensagens de eras passadas encontramos que depois acrescentaram e tiraram e a tornaram inefetivas para as pessoas. Agora, a mensagem de cada mensageiro a encontramos pura quando a tomamos do mensageiro. Agora, cada profeta encontramos como, digamos, João Batista, também encontramos Isaías e todos estes profetas que tomaram a palavra que Moisés falou e tomaram essa palavra e a trouxeram ao povo e mantiveram essa palavra pura, não acrescentaram nem tiraram. Um profeta pode tomar a palavra de outro profeta anterior e mantê-la pura e dar mais luz, trazê-la com mais luz. Vejam Paulo quando toma as palavras de Oséias, capítulo 1, onde nos fala de um povo que não é povo, ao qual Deus diz, este não é povo meu. Isso ou fala São Paulo. Vamos ver o lugar onde está por aqui. Miguel pode nos ajudar. Não, Miguel é o que está refletido nos filhos de Oséias. Vamos ver. Vamos conseguir. São Paulo toma essas profecias e as traz à luz no Novo Testamento e nos mostra que dentre os gentios Deus está chamando um povo para seu nome. E agora, desse chamado que faz do meio de um povo que não era seu povo, agora chama filhos e filhas de Deus a todos estes que são chamados e colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Romanos 9, 25. Romanos 9, 25 em diante diz, como diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo e a amada a que não era amada. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E agora encontramos que estes filhos do Deus vivente são os membros da Igreja de Jesus Cristo e são o poderoso exército de Jesus Cristo de Apocalipse, capítulo 17, versículos 14 ao 15 e Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 18 por aí, mais ou menos. E agora, vejam como São Paulo, sendo um profeta e um apóstolo,
tomou o que Deus disse por meio do profeta Oséias no capítulo 1 e o falou com mais luz para o povo, dando a interpretação correta a isso que Deus disse pelo profeta Oséias. Também tomou as palavras do profeta Isaías do capítulo 59, versículos 17 em diante, onde Deus promete tirar os pecados do povo hebreu e onde Deus promete voltar a tratar com o povo hebreu. E agora, São Paulo em Romanos capítulo 11 nos mostra como isso vai acontecer. Capítulo 11, versículo 25 em diante diz: Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que deteve o que Deus volte a tratar no campo espiritual com o povo hebreu, e lhes envia um profeta com assim diz o Senhor, é que Deus está trabalhando com sua igreja entre os gentios. Mesmo que entram também hebreus, mas entram hebreus não porque são hebreus, mas porque creem em Jesus Cristo. Portanto, que sejam hebreus ou não sejam hebreus não tem nenhum valor. Paulo dizia, em Cristo não há judeu, nem grego, e assim por diante. Portanto, não tem a ver, também diz, onde não há mulher nem homem, ou seja, não importa o sexo. São chamados e juntados no corpo místico de Cristo. É um chamado individual. Não depende a mulher, para ela crer, não depende que o esposo tenha crido. Vem? Porque é um chamado individual. Agora, podemos ver como São Paulo toma essas palavras. E agora, quando tiver entrado a plenitude dos gentios, quando tiver entrado até o último escolhido no corpo místico de Cristo, e depois todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador que afastará de Jacó a impiedade, e este será meu pacto com eles quando eu tirar seus pecados. E agora eles vão entrar no novo pacto, porque já no pacto antigo não há trato com Deus. Com o pacto antigo não podem reclamar nada, tem que ser com o novo pacto. Paulo dizia que o que se dá por velho se envelhece e desaparece. Assim que nem sequer o ministério levítico entra no novo pacto. De outra forma, todos os príncipes da igreja de Jesus Cristo, os ministros, teriam que ser descendentes de Levi. Vem? Mas somos descendentes de um maior do que Levi, de Melquisedeque. E agora, Melquisedeque, o sumo sacerdote, tem muitos descendentes, os quais ele colocou em diferentes posições. Em sua igreja tem príncipes, ou seja, os principais, que são os ministros, entre os quais há diferentes ministérios. E de era em era, pois tem um anjo mensageiro, através do qual Cristo se manifesta e comanda sua igreja em cada era. Dirige sua igreja. E agora, vejamos, na continuação,
sobre o mistério de Cristo, a palavra, o Espírito Santo, em sua manifestação final. Teve uma manifestação através de cada anjo mensageiro temporariamente. E para o último dia temos a promessa que, assim como esteve manifestado o Espírito Santo em carne humana temporariamente em cada mensageiro, se manifestará em carne humana em toda a sua plenitude. Perdão. Se encontrarmos em cada era o véu de carne onde o Espírito Santo se manifestaria em cada era, encontrariam o quê? O anjo mensageiro da sua era. E escutaria a voz de Cristo em Espírito Santo através do mensageiro nessa manifestação temporária. E para o último dia, se o povo de Deus encontra o véu de carne onde Deus prometeu realizar essa manifestação em toda a sua plenitude, pois terão encontrado o mensageiro que estará nesse último dia ministrando, através do qual o Espírito Santo ministrará em toda a sua plenitude. Esse mensageiro irá em uma forma progressiva, obtendo bênçãos de Deus. Mas chegará o momento em que será a plenitude de Deus nesse mensageiro. O Espírito Santo em toda a sua plenitude. Quando for adotado, já aí não haverá limitações quanto ao que Deus possa fazer através desse mensageiro. Através das eras, foi nas primícias. E assim começa também o mensageiro do último dia. Mas será o único que chegará à plenitude, onde será adotado e o Espírito Santo operará através dele em toda a sua plenitude. E será a segunda pessoa, onde o Espírito Santo operará em toda a sua plenitude. A primeira foi Jesus. E será o primeiro, ou segundo, vamos colocá-lo segundo ou segundo, dos filhos de Deus, que será adotado estando vivo na terra. O primeiro foi nosso amado Senhor Jesus Cristo. A era na qual ele estará se tornará uma era perfeita. E será a era que verá os mortos que ressuscitarão em corpos glorificados. Assim como Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus ressuscitado e também viu os anjos que estavam ali no túmulo. E o que tem a ver Maria Madalena com a igreja? Cristo não tirou 7 demônios de Maria Madalena? E depois disso foi que veio a ser uma seguidora fiel de Cristo e pôde também ver visão de anjos e pôde ver Cristo ressuscitado também. Mas tinha visto Cristo antes de ressuscitar em seu ministério terreno. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, durante as 7 etapas, encontramos que, quando se foi o mensageiro de cada era,
veio o espírito do anticristo, o qual estava no meio dela, e formou denominações. E assim danificou essa etapa, mas os escolhidos já tinham sido chamados e juntados no corpo místico de Cristo. O trabalho da parte do Espírito de Deus com os escolhidos já estava realizado. E o Espírito Santo se moveu a outra era para realizar a obra correspondente à outra era. Agora, encontramos que cada era, assim como teve um mensageiro com o Espírito de Cristo, encontramos que o espírito do maligno se moveu também no meio do cristianismo. E assim esteve o trigo e o joio juntos, e então, o que fizeram? Fizeram denominações, e assim, o joio cresceu no meio do trigo, e vejam, encontramos que esse espírito denominacional, no último dia, pela manifestação de Cristo, através do anjo de Jesus Cristo, tira esse espírito maligno, e os escolhidos de Deus se mantêm livres da influência desse espírito. É tão mal que o nosso irmão Branham diz que Policarpo foi somente por ter uma inclinação para o denominacionalismo, não qualificou para ser o anjo mensageiro desse tempo em que ele viu. Mas seu sobrinho era Irineu, mesmo que não aparece na história de Irineu com tantas maravilhas e milagres como Policarpo. Policarpo foi discípulo de quem? Vejam, discípulo de João, o apóstolo. Mas agora, diz a história que quando Policarpo foi colocado para ser queimado, tentaram queimá-lo e não podiam queimá-lo. Até que já depois foi queimado. Agora, com tantas manifestações de Deus nele, não pôde ser o anjo mensageiro da segunda era? Ou terceira? Segunda. Então Irineu foi. E então Irineu veio ser o mensageiro. Somente porque Policarpo teve uma inclinação para o sistema denominacional. Portanto, seguramente, pois, operou com os crentes do seu tempo nessa forma denominacional e então perdeu a bênção de ser o anjo mensageiro da sua era, do seu tempo. Agora, a igreja em nosso tempo foi libertada.
como foi Maria Madalena. E como seguiu a Cristo e o serviu, a igreja em nosso tempo segue a Cristo e o serve e trabalha em sua obra. E a igreja de Jesus Cristo da nossa era será a que verá os mortos ressuscitados. Agora encontramos que depois outras pessoas o viram, mas a primeira que viu Cristo foi Maria Madalena, Cristo ressuscitado. Agora, estamos vivendo no tempo maior e glorioso do nosso tempo, onde estaremos vendo na terra, assim como os escolhidos dos tempos passados viram o véu de carne onde o Espírito Santo se manifestou, e muitos talvez o viram desde que nasceu, e entre os que o viram, dois podiam dizer, este é nosso filho. Mas agora, para este tempo final, vejam o que diz Deus por meio do reverendo William Branham. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Portanto, tem que estar esse homem, esse mensageiro, no último dia, na terra. E tem que crescer. E tem que ser um mensageiro de Jesus Cristo em sua igreja. Tem que ser um dos príncipes de Cristo em sua igreja. E agora, encontramos que para este tempo final, tem que na vida desse véu de carne, ir todo o programa de Cristo em uma forma progressiva, ir aumentando, crescendo, até que chegue à plenitude. E quantos sabem que vai chegar? Todos sabemos. E aí se cumprirá a bênção para o servo fiel e prudente. Quem é o servo fiel e prudente, ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontrar, achar fazendo assim, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. O mesmo que o Pai fez com Cristo quando subiu vitorioso, que o sentou em seu trono, quando este mensageiro tiver a grande vitória no amor divino, Cristo o sentará com ele em seu trono, e esse trono é o trono de Davi. Vejam, aparecem aparentemente 7 promessas. Nas 7 eras, ao final, há uma promessa. Mas eu vejo 8 promessas. Vejam, a 8ª onde está? Apocalipse 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Vejam como Cristo fala do vencedor do último dia. Assim como Cristo venceu, subiu ao céu vitorioso e se sentou no trono de Deus, Cristo, o que está fazendo é o mesmo que o Pai fez com ele. Agora Cristo está fazendo o mesmo com este filho que chegará à adoção no último dia. Vejam, falando de Cristo diz: assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais:
Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E agora, a qual dos 7 anjos mensageiros disse Cristo que se sentará com ele em seu trono? Essa é uma promessa para o servo fiel e prudente que estará no último dia, vivo, quando se cumprir a vinda do Senhor da casa, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. O servo fiel e prudente que estiver aí levará esse tesouro, essa bênção. E os que estiverem com ele na casa levarão a bênção maior. Porque é aí nessa parte da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo, do templo espiritual de Cristo, onde fica colocada a arca do pacto, com o propiciatório em cima e com os querubins em cima. Todas essas coisas têm que ser materializadas na igreja de Jesus Cristo. Vem? Assim que é aí, nessa parte da casa de Deus, a parte do lugar santíssimo, onde está a bênção maior. É aí onde estarão os príncipes do último dia, trabalhando com o servo fiel e prudente, que é o príncipe para essa era enviado por Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é o príncipe desse príncipe, e é o príncipe de todos os demais príncipes. Ele é o príncipe dos pastores. Ele é o príncipe dos pastores, e todos os ministros do nosso tempo, vejam vocês, como príncipes, terão o príncipe maior, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E terão a manifestação de Jesus Cristo, o príncipe maior, através do príncipe mensageiro que ele envia à sua igreja. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Esse é o príncipe que ele envia para esse tempo final. Cristo, o príncipe dos pastores, assim como enviou cada mensageiro como príncipe, em cada era, envia para o último dia o seu anjo mensageiro. E agora, sendo que se fala tanto de príncipes, pois estamos vivendo no corpo místico de Cristo, na igreja de Jesus Cristo, que é o povo dos príncipes. Príncipes e princesas, reis e sacerdotes para o reino milenial de Cristo, nosso Salvador. Assim que príncipes de Deus, príncipes de Jesus Cristo, no corpo místico de Cristo, que Deus os abençoe grandemente, os guarde e os use grandemente em sua obra. E mantenham a palavra pura no meio das vossas congregações, no meio dos vossos rebanhos, e levem também a palavra pura por todos os lugares. E quando o príncipe dos pastores, Jesus Cristo, aparecer, nos dará a coroa de glória. Nos dará a transformação e nos levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro, que será a grande festa para os príncipes de Deus, com todos os seus rebanhos, e será no céu. Bom, muito obrigado por vossa amável atenção, e já deixo novamente nosso irmão Bermudes com vocês para finalizar nossa parte nessa ocasião, e já amanhã nos veremos novamente. Se depois não ficou claro
Isso de que em cada era envia o mensageiro Cristo, mas o inimigo, vejam vocês, o espírito do inimigo é manifestado em cada era também com a videira falsa e vem um espírito maligno manifestado em carne, vejam, e se manifesta um espírito maligno de um nível alto, um espírito maligno, príncipe do reino das trevas, enviado pelo maligno. Já disso falaremos em outra ocasião com mais detalhes. E, para o último dia, pois vejam vocês, o inimigo vai se fazer carne, mas Cristo, o Espírito Santo, vai se fazer carne também em toda a sua plenitude. E se em cada era houve um enfrentamento, neste tempo vai ser maior. Mas a vitória será de Jesus Cristo, nosso Salvador. Bom, vamos deixá-lo aí quietinho. E vamos ter nosso irmão Bermudes para finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus abençoe e guarde a todos.